19, que diz assim o texto bíblico do Evangelho de Cristo segundo escreveu Mateus capítulo 8, versículo 19. E aproximando-se dele, um escriba disse-lhes: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E ao outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Meus irmãos, o texto escolhido pela campanha para dar tema a essa festividade, que é Lucas capítulo 9, e os versículos em que já foi lido nesta noite, o versículo 57 ao 62, e o versículo 62 que dá tema à festividade. Quando falamos de discípulos, nós lembramos do colégio apostólico, dos 12 primeiros discípulos em que foram chamados, convidados para seguir a Jesus Cristo. São homens comuns, mas que se tornaram extraordinários quando seguiram a Cristo. Eles começaram a tornar-se homem notável, que marcaria a história para sempre, registraria a história das suas vidas depois do momento que ele segue a Jesus. Eram homens de profissões muito simples. Pedro era pescador, André também pescador, João pescador, Tiago do mesmo ofício, Tomé também, Bartolomeu era do mesmo ofício, pescador, Filipe também. Mateus é diferenciado desta turma de pescadores, porque Mateus ele é cobrador de impostos. E Simão também não era pescador, mas era um guerreiro. Já Judas tinha o ofício de tesoureiro. Tiago e Judas, sem menções nas escrituras qual era o seu ofício. Então estes homens foram chamados para seguir a Cristo, e deixando as suas vidas pregressas, eles foram seguir a Cristo. E quando lemos Mateus no capítulo 5, aonde Jesus chama os primeiros para esta obra em qual de evangelismo, nós notamos algo, que um dos pré-requisitos da vida desses homens era que eles deixaram o que eles estavam fazendo. O texto do capítulo 4, do versículo 21, ele diz que, então eles deixando logo as redes, seguiram-no. O outro diz a Tiago, ele logo deixando o seu pai e o ofício em que ele estava fazendo, prontificaram a seguir a Jesus. E fazendo a menção desse texto, eu quero me embasar no seguinte tema: o preço em seguir a Jesus. A primeira coisa que notamos aqui é que quando alguém recebe o convite para seguir a Jesus, ele é também requisitado a deixar aquilo que ele está fazendo no presente momento. Implicando aqui, quando nós fomos chamados a seguir a Jesus, nós também fomos convidados a deixar aquilo que nós estávamos praticando, aquilo que nós estávamos fazendo. Foi necessário nós deixarmos para trás isso para poder seguir a Jesus. E quando lemos Lucas, neste capítulo que já foi lido nesta noite, nós encontramos Jesus dialogando com 3 pessoas distintas. Mateus vai dizer que o primeiro que está dialogando com Jesus, ele era um escriba. O segundo, ele vai dizer que aquele homem já era discípulo de Jesus. Mas Lucas não fala isso.
Ele diz que estes homens que foram convidados a seguir a Jesus, ele era ainda candidatos a discípulo de Jesus. Ele não era ainda um discípulo, confesso, mas ele era apenas um candidato ao discipulado. Nós encontramos aqui este diálogo, 3 pequenos diálogos, 3 pequenas conversas entre esses homens e Jesus. O primeiro texto, ou o primeiro capítulo dos 3 diálogos, o primeiro versículo, é o homem que está falando, é o candidato a discípulo. O segundo versículo é Jesus quem está falando. E assim sucessivamente nos 6 versículos. Primeiro ele fala, depois Jesus fala. É um diálogo formulado entre eles. Jesus formula aqui 3 diálogos entre estes candidatos a discípulo. O primeiro desses homens, ele era voluntário, ou ele se voluntariou-se para seguir a Jesus. Não estava naquele momento havendo nenhum sequer recrutamento para discípulo. Mas ele, olhando para a causa e olhando para os discípulos de Cristo, ele se voluntariou-se para segui-lo e diz que vai segui-lo a Jesus. Porém, o segundo aqui, neste diálogo, ele não é voluntário, mas ele foi chamado para seguir, ele foi convidado para seguir. Jesus disse: vem e segue-me. Já o terceiro, apresentado aqui no diálogo, também ele foi desprontificado a dizer: eu vou seguir-te, Jesus. E ele se prontificou a seguir a Jesus. Porém, nenhum desses homens, ele vai pesar o grande preço que eles teriam que pagar para tomar essa decisão, ou depois que tomasse essa decisão em seguir a Jesus. Mas o desafio é condicional. Ele não entender o preço que ele teria que pagar da decisão que eles iam tomar. Outros condicionaram o preço. Eles entenderam que era necessário pagar um preço para seguir a Jesus. Porém, quando eles entenderam isso, eles apresentaram condições e exigência para poder segui-lo. Ele vai apresentar condições, ele vai exigir alguma coisa, ele vai dizer: sim, eu fui convidado pelo Senhor, mas porém, eu tenho algumas exigências para ser feito. Eu preciso primeiro fazer algo. Se o Senhor aceitar, eu te seguirei. Glória ao nome de Jesus. Queridos, fazendo uma pequena aplicação pessoal, nós entendemos que nos dias em que vivemos, muitas pessoas querem apresentar condições para seguir a Cristo. Muitas pessoas querem impor condições para seguir a Jesus. E ele diz: não, eu seguirei a Cristo, mas porém, eu não posso abrir mão disso. Eu não posso deixar isso. Eu tenho que segui-lo, mas porém, eu só seguirei se ele aceitar as minhas condições. Eu só seguirei a Cristo que ele me aceitar do jeito que eu sou. O importante é que Cristo nos aceitou do jeito que nós éramos. Mas porém, ele exige que nós fizemos ou faremos uma mudança de vida. Ele aceita do jeito que está, mas porém ele vai exigir que haja uma transformação a partir dali, daquele momento. Glória ao nome de Jesus. O primeiro candidato aqui a discípulo, ele foi atraído de uma forma espetacular e maravilhosa e sentiu o desejo de juntar-se à comunidade de discípulos. Ele olha e observa e diz: é muito bonito ser discípulo de Jesus. É muito prazeroso. Eu estou olhando aqui de longe e percebo que é muito bom
ser crente, que é muito bom estar sempre engomadinho, arrumadinho, passando por aqui, parece que não tem nada de preço para ser pago, parece que não se passa dificuldade e nem problema, é somente mil maravilha. Eu simpatizei com isso, eu quero ser também discípulo de Jesus. No entanto, a sua compreensão era muito superficial. Esse voluntário está enxergando a superficialidade de ser um discípulo. Ele não entende a profundidade e o preço que tem que pagar para ser um discípulo de Jesus. Porque Jesus não aceita discípulo de todo jeito. Jesus não concorda que para seguir a Ele tem que ser de todo jeito. De toda maneira, precisa-se começar a abrir mão de algumas coisas, precisa deixar-se para trás algumas coisas, para se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles não são superficiais, mas eles são profundamente e dedicados ao discipulado de Cristo. Ele entende do preço que ele tem que pagar todo dia para continuar sendo discípulo de Jesus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Este homem não tinha ideia do sofrimento que ele poderia vir. Ele não tinha ideia das privações que ele poderia ter. Jesus vai olhar para ele e vai dizer: olha, as raposas têm as suas tocas, os pássaros têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus estava dizendo a ele: você está preparado para passar privações? Você está preparado para enfrentar dificuldade? Você está preparado para enfrentar luta na sua vida? Você está preparado para tomar a cruz de cada dia? Você está preparado para me seguir e abrir mão daquilo que você mais ama? Aleluia, glória ao nome de Jesus. O pequeno diálogo vai terminar. E nós não entenderemos aqui que este homem aceita pagar o preço para ser um discípulo de Jesus, para segui-lo. O texto não vai dizer que ele seguiu a Cristo. Talvez ele retirou-se para a margem do caminho e ficou olhando as pessoas passarem e pensando com ele: eu não estou preparado ainda para pagar o preço. Eu não estou pronto ainda para seguir a Jesus. Eu não estou pronto ainda para abrir mão das coisas. Eu ainda não estou preparado para isso. Talvez ele ficou à margem da estrada, vendo aquela multidão ir embora. Este voluntário representa bem aqui no texto as pessoas que se oferecem para seguir a Jesus, mas não reflete seriamente acerca do preço ou das implicações em seguir o mestre sofredor e rejeitado. Glória ao nome de Jesus. Tem pessoas que estavam lá fora, estavam passando dificuldade e privações, e um dia ele escutou uma mensagem que dizia que a vida dele ia mudar. E ele incluiu na vida dele essa mudança, que ele deixaria de sofrer dificuldade e privações, que ele ia deixar de passar necessidades. E ele disse: não, é isso que eu estou querendo e é isso que estão me oferecendo. Mas quando ele chega e diz assim: eu me tornarei discípulo de Jesus, logo ele percebe que aquelas dificuldades que ele tinha, ela vai permanecer.
ela vai permanecer as mesmas privações, ou talvez daquilo vai aumentar as privações. E ele pensa: eu não estou preparado para isso, eu não estou pronto para isso. Não foi com essa intenção que eu vim, não foi com esse desejo que eu vim com esse desejo em que as coisas iam ser mil maravilhas para mim. Aleluia. Ele entendeu superficialmente o chamado de Cristo para ser discípulo. Glória ao nome de Jesus. Talvez esse homem enquadre-se aqui nessa questão. Ele viu os discípulos com alegria no seu coração. Ele viu os discípulos impetrando cura na vida das pessoas. Ele viu os paralíticos andando, os cegos enxergando. E ele disse: é isso que eu quero para a minha vida. Essas maravilhas aconteçam, porque aqui é só bênção. Mas ele não entendeu que aqueles mesmo que impetravam a cura eram os mesmos que eram perseguidos, que às vezes tentavam matar e tirar a sua vida. Eram aqueles que às vezes não tinham o próprio alimento para se alimentar. Aleluia. Mas eu entendo aqui que ele, diante das privações, ele tinha um Deus que supre as privações. Que diante das perseguições, ele tem um Deus que está com ele na perseguição. Que diante das enfermidades, ele tem um Deus que é a cura diante das enfermidades. É um Deus que passa a alegria por cima da tristeza e torna o coração contritado, alegre e feliz. Porque ele jamais abandonará os seus discípulos. Jamais abandonará os seus discípulos. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Nesta noite, Jesus está falando com discípulos aqui que aceitaram o chamado dele. E que ainda estão nas privações da vida. E ainda estão enfrentando as dificuldades da vida. Mas eu quero te dizer que o teu mestre, o Senhor que te chamou e que te convidou para ser discípulo dele, ele vai continuar cuidando de você. Ele vai continuar zelando. Ele vai continuar suprindo e ajudando. Porque você honrou o chamado. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. O segundo candidato a discípulo, ele não era um voluntário. Ele não se prontificou de primeira mão a segui-lo. Ele foi convidado por Jesus. Jesus disse: vem e segue-me. Jesus estava convidando aquele homem. E de primeira mão ele vai aceitar o convite de Jesus. Com muita presteza, com muita pressa, ele aceita esse convite. Porém, ele vai fazer algumas exigências. Porém, ele vai exigir algumas coisas para atender este convite de Jesus. E ele vai dizer assim: deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Talvez, quando lemos aqui esse texto, nós entendemos uma coisa. O que é que tem de errado nisso? Esse homem queria apenas enterrar o pai que já tinha morrido. Era um último gesto que ele poderia fazer ao pai. Mas quando olhamos para o contexto original, primeiro, se o pai desse homem tinha morrido, o que é que ele estava fazendo à margem do caminho que não estava velando o corpo do pai? O que é que ele estava fazendo ali, se o pai havia morrido? Porém, nós vamos olhar para a tradição judaica, e este homem, ele está dizendo o quê? Existia naquela época uma tradição,
em que quando o pai estava velho, já não podia mais trabalhar, e ele tivesse 2 filhos, o primeiro, mais velho, iam trabalhar para suprir as necessidades da casa. O segundo era obrigado a cuidar do pai, talvez numa necessidade de banho, de comida e de outras coisas em casa. E este homem não podia se apartar dos pais enquanto ele estivesse vivo, porque ele era o cuidador do pai. Ele só podia deixar aquele pai quando ele partisse, quando ele morresse. Talvez fosse o caso desse homem. Mas olhando mais fundo na tradição, nós entendemos que não era bem esse caso. Esse homem, ele estava dando a desculpa, porque o capítulo 4, versículo 21 e 22 que lemos, quando Jesus convida Tiago, ele está com quem? Com o pai dele. E o que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele deixa tudo para trás e vai seguir a Jesus. Ele deixa o pai. Porém, este homem, o pai não havia morrido ainda. O pai também não era velho em ponto de ser cuidado por ele. Ele estava aqui impetrando uma desculpa e dizendo assim: eu te seguirei, mas só vou te seguir depois que meu pai morrer. Eu só vou seguir o Senhor depois que meu pai já for morto. Ainda muito no futuro eu te seguirei, não agora. Eu não quero ir agora, eu aceito, mas eu quero agora te seguir depois, a longo prazo, e não neste momento. Dando uma desculpa para não seguir a Jesus. Ele pretendia sim segui-lo, mas talvez aqui no momento oportuno, depois da morte do seu pai, ele pretendia adiar esse seguir a Jesus para um tempo futuro, talvez. Talvez nesta noite você conheça alguém assim, que você o convida para seguir a Jesus, ele diz: um dia, quem sabe, no futuro, quem sabe. Ele está sempre inventando uma desculpa. Talvez um dia, quem sabe. Desculpa de seguir a Jesus. Mas para nós ganharmos tempos, nós encontramos aqui o terceiro diálogo, aonde nós queremos chegar. O terceiro candidato a discípulo, ele se oferece impetuosamente e mostra a sua intenção de seguir a Jesus, o mestre. Mas também ele apresenta aqui as suas condições. Ele vai dizer: deixa eu dar adeus aos que estão lá na minha casa. Deixa eu me despedir da minha família primeiro. Nós olhamos para isso aqui e vamos também entender que aparentemente parece não ser nada demais. Porque quando lemos o livro do Primeiros Reis de Israel, capítulo 19, versículo 20, nós encontramos Elias convidando Eliseu a segui-lo. E o que é que Eliseu diz? Deixa primeiro eu me despedir do meu pai. E Eliseu faz o quê? Deixa ele ir se despedir do pai. Ele vai, ainda faz um churrasco em casa de despedida, e depois ele vem e segue ao profeta Eliseu. Então, aparentemente, olhando aqui para esse texto, não tem nada também demais nisso. Ele está pedindo para se despedir da sua família, dos que estão na sua casa. Parece até razoável o pedido deste homem. Ele quer pedir a permissão dos pais para seguir a Jesus. Porém, todas as pessoas estavam ouvindo isso. E eles entendiam aqui uma coisa,
E sabia que naturalmente o pai daquele homem jamais permitiria, se ele fosse pedir a sua permissão, jamais ele permitiria que ele seguisse a Jesus. Eu conheço pessoas que jovens da sua família, filha sua, resolveu seguir a Jesus. Ela fez uma decisão num culto e ela foi seguir a Jesus. Mas porém o pai, quando ficou sabendo, ele disse: a partir de hoje você vai acabar com isso, você não vai mais. Então aquele homem impediu que aquela jovem seguisse a Jesus. Então seria o caso aqui desse homem. Ele vai para sua casa se despedir e vai dizer: para onde você vai, meu filho? E ele vai dizer assim: eu vou seguir Jesus. E o pai dele vai dizer assim: quem é esse Jesus em que você vai seguir? Ele vai dizer: é um homem que anda fazendo milagre com multidões de pessoas. Quem é esse homem? Ele tem casa, ele tem palácio? Não, ele não tem casa, ele não tem palácio. Ele é apenas um homem que anda com multidões de pessoas ao relento e vai de um lugar para o outro. E o pai dele vai dizer: não, você não vai seguir este homem, porque eu não vejo futuro neste homem. Eu não vejo que esse homem tem futuro para você. Eu espero outra coisa para a sua vida. Então você não vai sair daqui. Então quando aquele homem fosse pedir a bênção do pai para seguir a Jesus, ele jamais voltaria para seguir a Jesus. O pai não ia deixar ele vangueando pela vida, neste empreendimento duvidoso que ele não conhecia. Desta forma, entendemos que ele estava apenas apresentando também desculpas para seguir a Jesus. Ele estava apenas se desculpando. Ele estava rejeitando de uma forma mais branda, em dizer que não iria seguir a Jesus. Glória a Deus. E Jesus vai concluir este diálogo dizendo: quem lança a mão do arado não pode olhar para trás. Quem lança a mão do arado não pode olhar para trás. Jesus está usando aqui uma figura agrícola. Todo mundo o conhecia, porque o arado era um instrumento para arar a terra, para tratar a terra. Naqueles tempos, todo mundo sabia o que era um arado. E Jesus estava dizendo que aquele que guiava o arado, ele não podia olhar para trás, porque ele ia perder a direção, ia perder o rumo daquilo que ele deveria fazer. E Jesus disse: aquele que é chamado para seguir, aceita o chamado, ele não pode olhar para trás, as coisas que ficou para trás, aquilo que ele vai ter que deixar para trás. Aleluia. Existe aqueles que não pegaram no arado, mas ele está andando de lado do arado de alguém. Existe aquele que ainda não pegou no arado, mas ele está andando do lado de alguém que pegou no arado. Sabe por que ele ainda não pegou no arado? É porque ele ainda está olhando para trás. É porque ele ainda está lembrando das coisas passadas. É porque ele ainda deseja as coisas passadas. É porque ele ainda quer permanecer nas coisas passadas. Então alguém diz: quando é que tu vai pegar no arado? E ele diz: agora não, eu estou aqui de lado, rapaz. Eu estou andando de lado, mas vai aí, que um dia, quem sabe, eu pego.
Porque ele não sente firmeza ainda para olhar para frente. Ele está apenas olhando de lado, para trás. O seu coração ainda está olhando para trás. Aqui é empregada esta linguagem agrícola que mostra um homem preparando a terra para o plantio. O arado é um instrumento que serve para lavrar o solo. Geralmente o arado era guiado com uma só mão, era um instrumento leve, porque ele guiava com a mão e com a outra ele guiava o animal que puxava o arado. Então ele cuidava do animal e cuidava do arado. Na vida, ou seja, na terra tinha muitas pedras, e ele não podia desviar o sulco, ele tinha que continuar, e quando as pedras vinham, ele tinha que levantar o arado para não perder o foco. Com uma mão só ele levantava o arado, porque ele não queria perder o alvo, ele não queria tirar a vista para onde ele estava olhando. Tinha pedra, tinha buraco, mas ele levantava com muita dificuldade o arado com uma só mão, porque ele disse: eu não vou perder o meu foco, eu não vou perder a direção, as pedras estão na frente, as dificuldades também, mas eu vou continuar com a mão no arado, eu não largo de jeito nenhum. Tem muita pedra no caminho, tem muita dificuldade no caminho, mas eu quero te dizer nesta noite: não abra mão do arado, não perca a visão, continue olhando para frente. Glória ao nome de Jesus para todo sempre. Levante sobre pedras, sobre rochas, de dificuldade, de problemas, porque você não pode abrir mão mais do arado. Você vai continuar olhando para frente, não dá mais para voltar atrás. Eu lembro-me do testemunho de um homem que passou uma grande dificuldade na sua trajetória de discípulo de Jesus. A provação dele foi muito grande, a aflição, a angústia, a dor que ele sentia, a agonia, era todo dia que ele sentia. E um dia ele tomou uma decisão na sua vida, e ele disse: eu vou abrir mão, eu vou deixar tudo, eu vou voltar para a minha vida pregressa, e eu vou abandonar esse negócio de ser discípulo de Jesus. E ele saiu um dia, e disse assim: o primeiro casa, boate que eu encontrar, eu vou entrar para confirmar que eu deixei tudo para trás. E aquele homem entrou muito cedo ainda, não estava em pleno funcionamento, e ele sentou, e atenderam ele, e ele disse assim: eu quero uma pessoa para fazer aqui uma apresentação para mim. E procuraram lá alguém e levaram para ele. E quando aquela pessoa, aquela mulher chegou diante e viu ele de longe, ela começou a chorar e se agarrou com ele. E chorando desesperadamente, ela disse assim: eu sabia que o Senhor ia vir. E aquele homem, sem entender nada, ele disse: o que é que está acontecendo? Olha, eu sou desviada, eu cresci dentro da igreja e caí nesta vida aqui, mas eu disse: Jesus, se o Senhor me quiser de volta, mande que aquele irmão venha aqui me buscar. E ele atendeu o meu chamado. E aquele homem entendeu que a mão dele estava no arado, e ele não podia mais voltar para trás. E ele agarrou com ela e disse: foi isso mesmo, minha filha, que eu vim fazer, eu vim te buscar, mas não foi. E ele entendeu que não dava para voltar mais. Talvez as dificuldades que você esteja sentindo nesta noite, eu tenho dificuldade. Eu creio que muitas pessoas aqui têm dificuldade. Na sua área espiritual, na sua área física, pessoal, em casa.
Talvez já passou pela tua mente você ir desistir de algumas coisas na tua vida. Mas nesta noite, Jesus fala com você e diz assim: eu estou contigo, você não vai voltar atrás, você não vai desistir, você não vai parar, você vai continuar, porque eu estou contigo e vou te ajudar a permanecer com a mão no arado e não voltar mais. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Não dá para olhar para o lado, não dá para olhar para trás. Quem está seguindo a Jesus precisa quebrar todos os laços com o passado. Se ainda existe algum laço com o passado, você precisa quebrar esse laço. Se existe alguma coisa que ainda amarra o passado e está causando dificuldade para você seguir em frente, esse laço precisa ser quebrado nesta noite. Você precisa seguir sem olhar para trás, fixar os olhos apenas no reino de Deus, apenas no reino de Deus. Quando nós lemos essa figura, nós encontramos apenas 2 versículos com essa expressão, olhar para trás. O primeiro é esse, do capítulo 9, versículo 62. O segundo é em Gênesis capítulo 19, versículo 26. Fala de um texto muito popular, aqui de uma mulher chamada mulher de Ló. Ela sentiu dificuldade de deixar o passado. Ela sentiu dificuldade de deixar as coisas que ela amava para trás. E o texto vai nos dizer que a consequência é desastrosa para a vida daquela mulher. Ela paga um preço muito alto, porque ela olhou para trás e não seguiu em frente. Às vezes as pessoas estão paradas no mesmo lugar, porque elas ainda estão olhando para trás. Quem olha para trás não consegue andar para frente, porque ele vai sempre tropeçar em alguma coisa, ele vai sempre se embaraçar com alguma coisa, porque ele está olhando para trás. Você já tentou andar na rua olhando para trás? Por certo você vai sofrer algum acidente, vai bater em alguma coisa, bater em alguém, num carro, porque você está olhando para trás. Mas aquele que olha para frente não tropeça, aquele que olha para frente não para, aquele que olha para frente não desiste, aquele que olha para frente não desanima. A sua fé está intacta, as pedras, lutas surgem, mas ele continua avançando. Continua avançando, continua avançando. Alguém diz assim: eu não entendo, ele está tanta pedra no caminho, tanta dificuldade, mas ele continua avançando, ele continua andando, ele não para, ele não para. Ele continua andando. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Nós encontramos outro símbolo para nós concluirmos. Em Número capítulo 14, versículos 4. Ele diz assim: e dizia uns aos outros: constituímos um líder e voltemos ao Egito. Está falando da nação de Israel. Quando a nação de Israel encontra dificuldade, o que é que ela deseja? Voltar para o Egito. Aleluia. Eu sei que a caminhada tem sido longa, as dificuldades têm sido muitas. Eu sei que às vezes o sono falta. Eu sei que às vezes a dor aperta. Mas Jesus está contigo.
E nesta noite a ordem de Cristo é: não largue o arado em que você se cumprimentou, a pegar nele. Não desista daquilo e do propósito para o qual você foi chamado. Não pare porque está bem perto da vitória. Não pare porque está bem perto de chegar o dia. Você se comprometeu com aquilo que você disse que iria fazer. E você disse: Senhor, eu farei. E por que agora você quer desistir? Quer olhar para trás? Quer parar? Não desista. Porque aquele que lançou a mão do arado não pode olhar para trás. Não dá mais tempo de voltar. Não dá mais tempo de desistir. Filipenses capítulo 3, versículo 14 diz assim: e olhando para o alvo, continue olhando para o alvo, continue olhando para Cristo, continue olhando para a eternidade, continue olhando para o céu, que você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Alguém disse que você não ia chegar, mas você vai chegar, porque Jesus vai te ajudar para você chegar.